A chuva de outono caía devagar sobre o telhado de madeira da pequena casa, como lágrimas que não tinham pressa de secar. Carolina ajustou o xale sobre os ombros e olhou pela janela embaçada, onde as gotas desenhavam caminhos tortos no vidro. Lá fora, a terra vermelha do Texas bebia a água com sede, e ela pensou em como era estranho que a natureza sempre soubesse recomeçar, mesmo depois das secas mais longas. Seus filhos dormiam no quarto dos fundos. Lucas, de 6 anos, e a pequena Júlia, de apenas 3. O silêncio da casa pesava sobre seus ombros como um manto invisível, carregado de todas as noites em que ela havia esperado por passos que nunca voltaram. Fazia 2 anos e meio que Thomas partira para as minas do Colorado, prometendo voltar com ouro suficiente para comprar as terras vizinhas. 2 anos e meio desde que ela deixara de acreditar em promessas feitas por homens que olhavam mais para o horizonte do que para os olhos de quem ficava para trás. A propriedade que herdara do pai não era grande, mas tinha dignidade. Algumas galinhas ciscavam livres pelo quintal. 2 vacas leiteiras pastavam no campo cercado. E havia uma horta que ela cuidava com as próprias mãos calejadas. Não era riqueza, mas era independência. Nos primeiros meses após a partida de Thomas, os vizinhos apareciam com cestas de comida e ofertas de ajuda, envolvidas em sorrisos piedosos, que ela aprendera a dispensar com educação firme. A piedade dos outros queimava mais que a solidão. Carolina caminhou até a cozinha, onde uma panela de ferro fervia baixinho sobre o fogão a lenha. A vida tornara-se uma sequência de rituais que a mantinham de pé. Despertar antes do sol para ordenhar as vacas, preparar mingau de aveia para as crianças, ensinar Lucas a formar palavras com os poucos livros que possuía, costurar a luz de vela quando os pequenos finalmente adormeciam. Cada dia era uma página que ela preenchia com pequenos atos de sobrevivência e amor maternal. Não era infelicidade, era uma espécie de suspensão, como se a vida real estivesse esperando em algum lugar além do horizonte. O barulho da chuva mudou de ritmo e ela percebeu que havia parado de bater no telhado. Silêncio. Então, 3 batidas firmes na porta da frente. Carolina parou, a colher de madeira suspensa sobre a panela. Ninguém vinha visitá-la depois do anoitecer, especialmente com essa ameaça de tempestade no ar. Por um momento, seu coração disparou. Seria Thomas? Voltara finalmente? Quando abriu a porta, o homem diante dela era uma presença que ocupava todo o vão da entrada. Alto, de ombros largos, chapéu escuro molhado de chuva e olhos que pareciam ter visto muito mundo. Não era bonito como Thomas fora bonito, todos sorrisos fáceis e cabelos dourados, mas havia algo nele que prendia o olhar. Talvez a solidez, talvez a maneira como a observava, com uma calma respeitosa. "Senhora Carolina", perguntou ele, tirando o chapéu e revelando cabelos castanhos, ligeiramente grisalhos nas têmporas. A voz era grave, educada. "Meu nome é Rodrigo Santana. Peço desculpas por incomodá-la numa hora dessas." Carolina manteve a mão na maçaneta, meio escondida atrás da porta. "Como posso ajudá-lo?" "Na verdade", disse ele, passando a mão pelos cabelos molhados, "vim para ver se posso ser útil à senhora. Soube na cidade que está criando seus filhos sozinha há algum tempo." O rubor subiu pelo pescoço de Carolina. As fofocas de Millerville chegavam longe, ao que parecia. "Meu marido voltará em breve", disse, mas as palavras saíram ocas, sem força. Rodrigo a observou por um momento que se estendeu como os minutos antes do amanhecer. "Posso entrar? Está esfriando e o que tenho a dizer merece ser ouvido com calma." Algo na maneira respeitosa, como ele fizera o pedido, a fez recuar e abrir a porta. Ele entrou removendo as botas enlameadas antes mesmo que ela pedisse, deixando-as organizadas ao lado da entrada com o cuidado de quem conhece o trabalho que dá manter uma casa limpa. "Sente-se, por favor", disse Carolina, indicando a poltrona próxima à lareira. "Posso oferecer-lhe café? Seria muito gentil da sua parte." Rodrigo se acomodou na poltrona, colocando o chapéu sobre os joelhos.
A presença dele transformou a sala, não a diminuiu, mas a completou, como se houvesse um espaço vazio que esperava por alguém exatamente do seu tamanho. Carolina trouxe 2 xícaras de porcelana pintada, herança da mãe que ela reservava para ocasiões especiais. As mãos dele eram grandes e marcadas pelo trabalho, mas seguraram a delicada xícara com surpreendente cuidado. "O senhor disse que veio me oferecer ajuda", disse ela, acomodando-se na cadeira de balanço. "Confesso que não entendo." Rodrigo bebeu um gole do café, assentiu em aprovação e então a encarou diretamente. "Sou viúvo, senhora Carolina. Perdi minha esposa e nossa filha numa epidemia de febre há 3 anos. Tenho um rancho próspero a 2 horas de cavalgada daqui, mas descobri que uma casa grande e vazia é apenas um monumento à solidão." Fez uma pausa, escolhendo as palavras. "Soube de sua situação. Uma mulher de valor criando 2 crianças sozinha. E pensei que talvez pudéssemos ajudar um ao outro." "Nós nos viramos bem", respondeu ela, erguendo o queixo com um orgulho que já não sabia de onde tirava. "Tenho certeza de que se viram, mas conseguir sobreviver não é o mesmo que ter a chance de viver." Rodrigo pousou a xícara sobre a mesa. "Vim aqui fazer uma proposta e peço apenas que me escute até o final antes de me mandar embora." Carolina sentiu o coração acelerar. Havia algo no tom dele, na seriedade com que a observava, que a preparou para palavras capazes de mudar tudo. "Quero me casar com a senhora", disse Rodrigo, e as palavras pousaram no silêncio da sala como flocos de neve, suaves, mas transformando completamente a paisagem. "E quero ser pai para Lucas e Júlia." Carolina piscou, certa de que havia ouvido errado. A chuva recomeçara lá fora, batendo suavemente contra as janelas, e por um momento foi o único som no mundo. Perdão? Sei que deve parecer loucura vinda de um desconhecido", continuou ele, inclinando-se ligeiramente para a frente. "Mas não é uma decisão impulsiva. Há meses venho pensando nisso, desde que ouvi falar de sua situação. Tenho observado de longe, senhora Carolina. Vi como cuida de seus filhos, como mantém sua propriedade, como carrega responsabilidades que seriam pesadas até para um homem." Ela abriu a boca para protestar, mas ele ergueu uma mão gentil. "Não estou falando de paixão arrebatadora ou romance de folhetim. Estou falando de algo mais sólido, companheirismo verdadeiro, de construir juntos algo que dure. Seus filhos precisam de um pai presente, de estabilidade. A senhora precisa de alguém para dividir não apenas o trabalho, mas as decisões, as preocupações. E eu preciso de uma família para dar sentido ao que construí." Carolina se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá fora, a noite era uma cortina negra pontilhada pela chuva. "O senhor nem me conhece de verdade. Conheço o suficiente. Sei que ensina Lucas a ler todas as tardes na varanda. Sei que canta para Júlia quando há tempestades. Sei que vende ovos na cidade todas as sextas-feiras e nunca aceita caridade, mesmo quando oferecida com boas intenções. Sei que plantou um jardim de flores na frente da casa, porque sua filha disse que elas faziam a casa sorrir." Carolina se virou para ele, os olhos arregalados. "Como sabe de tudo isso?" "Como eu disse, tenho observado. Não como alguém que espia, mas como alguém que reconhece caráter quando vê." Rodrigo se levantou também, mantendo distância respeitosa. "Minha proposta não é sobre o que a senhora pode me dar, Carolina. É sobre o que podemos construir juntos. Uma família de verdade. Um lar onde as crianças cresçam seguras." "E Thomas? E se ele voltar?" Os olhos de Rodrigo se endureceram ligeiramente. "Um homem que abandona esposa e filhos por 2 anos e meio não é marido, senhora Carolina. É uma lembrança que se recusa a partir. E lembranças não colocam comida na mesa, nem consolam crianças assustadas." A dureza da verdade a atingiu como água fria. Por 2 anos e meio, ela alimentara uma esperança que, no fundo, sabia estar morta. Mas ouvir isso de um estranho, especialmente de um homem que claramente entendia de responsabilidade, foi como, finalmente, ver uma ferida que ela vinha escondendo de si mesma.
Não posso simplesmente aceitar a proposta de casamento de um desconhecido, disse ela, a voz mais fraca do que gostaria. Claro que não. Não estou pedindo uma resposta esta noite. Estou pedindo que considere. Rodrigo pegou o chapéu e se dirigiu à porta. Voltarei na próxima semana no mesmo horário. Se quiser conversar, estarei aqui. Se quiser que eu vá embora para sempre, basta me dizer. Ele parou com a mão na maçaneta e se virou para ela uma última vez. Antes de eu ir, posso conhecer as crianças? Brevemente, se vou ser pai delas, gostaria de vê-las pelo menos uma vez. Carolina hesitou, mas algo na maneira respeitosa como ele fez o pedido a tocou. Elas estão dormindo. Só um olhar. Não vou acordá-las. Ela o guiou pelo corredor estreito até o quarto dos fundos, onde Lucas e Júlia dormiam em duas camas pequenas que Thomas havia feito antes de partir. A luz da vela que Carolina carregava dançou sobre os rostos angelicais das crianças. Lucas, com os cabelos castanhos desgrenhados sobre o travesseiro, Júlia agarrada a uma boneca de pano. Rodrigo parou na entrada do quarto e ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que ele não tentou esconder. São lindos, murmurou. Lucas tem seus olhos. E Júlia, ela me lembra minha Helena nessa idade. E Carolina o observou e viu algo que não esperava. Lágrimas silenciosas nos olhos dele. Não lágrimas de pena, mas de reconhecimento, de um amor que já começava a nascer. Como se chamava sua filha? Perguntou ela num sussurro. Helena. Tinha 4 anos quando Deus a levou. Ele limpou os olhos discretamente. Prometi a mim mesmo que se algum dia me fosse dada outra chance de ser pai, eu não desperdiçaria nenhum momento. Eles voltaram à sala em silêncio. Rodrigo colocou o chapéu e caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se para ela pela última vez. Uma última coisa, senhora Carolina. Se aceitar minha proposta, quero que saiba que não será uma esposa de conveniência. Será minha parceira em tudo. Na fazenda, nas decisões, na criação das crianças. Não estou procurando uma empregada doméstica. Estou procurando uma companheira para construir uma vida. E então ele saiu, deixando-a sozinha, com o som da chuva e o eco de palavras que viraram seu mundo de cabeça para baixo. Carolina se sentou na cadeira de balanço e olhou para a xícara de café que ele havia deixado sobre a mesa, ainda morna, como se a presença dele ainda habitasse a sala. Pela primeira vez em 2 anos e meio, ela não se sentiu completamente sozinha. E isso a assustou tanto quanto a consolou. Lá fora, a tempestade começava a dar trégua, mas dentro do coração de Carolina, uma tempestade muito diferente acabara de começar. Carolina não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitada na cama estreita, ouvindo os últimos pingos da chuva no telhado e o respirar suave das crianças no quarto ao lado. Cada vez que fechava os olhos, via o rosto de Rodrigo Santana. Não bonito, mas marcante, com aqueles olhos que pareciam enxergar além da superfície das coisas. E suas palavras ecoavam na mente dela como sinos distantes. Quero ser pai para Lucas e Júlia. Quando o sol nasceu, ela já estava na cozinha preparando o café da manhã. Lucas apareceu primeiro, esfregando os olhos sonolentos, os cabelos castanhos em pé, como um passarinho recém-saído do ninho. Bom dia, mãe, disse ele, subindo na cadeira de madeira ao lado da mesa. Ouvi vozes ontem à noite. Tínhamos visita? Carolina sentiu o coração acelerar. Como explicar para uma criança de 6 anos que um estranho havia aparecido, oferecendo-se para ser seu pai? Era apenas um vizinho querido, nada importante. Mas Lucas, com a percepção aguçada das crianças que crescem cedo demais, inclinou a cabecinha. Você parece diferente hoje, mãe. Seus olhos estão brilhando. Antes que Carolina pudesse responder, Júlia apareceu arrastando sua boneca de pano. O cabelo dourado como o de Thomas formando cachos rebeldes ao redor do rosto redondo. Tenho fome, anunciou, como sempre fazia, direto ao ponto. Carolina serviu mingau de aveia com mel para os dois, observando-os comer com o apetite saudável da infância. Eram crianças boas,
obedientes, que haviam aprendido cedo a não pedir mais do que ela podia dar. Lucas já ajudava a carregar baldes de água do poço, e Júlia sabia guardar os próprios brinquedos sem ser lembrada. Filhos que mereciam mais do que a vida incerta que ela conseguia oferecer. "Mãe", disse Lucas, limpando a boca no guardanapo de pano, "por que papai nunca manda cartas?" A pergunta a pegou desprevenida, como sempre acontecia quando as crianças tocavam no assunto que ela evitava. "Seu pai está muito ocupado nas minas, querido. Escavar ouro é trabalho que toma todo o tempo de um homem. Mas o Sr. Morrison escreve para a esposa dele toda semana e ele também trabalha nas minas." Lucas a encarou com aqueles olhos grandes e sérios demais para sua idade. "Será que papai se esqueceu de nós?" O peito de Carolina se apertou. Como proteger os filhos de uma verdade que ela mesma mal conseguia aceitar? "Papai nunca se esqueceria de vocês. Talvez as cartas se percam no caminho." Júlia, que até então brincava com o mingau, ergueu os olhos azuis. "Eu queria ter um papai que ficasse aqui. O papai do Tommy brinca de cavalinho com ele todos os dias." As palavras inocentes da filha foram como uma faca no coração de Carolina. Ela se levantou rapidamente, recolhendo as tigelas vazias para esconder as lágrimas que ameaçavam brotar. "Vamos, crianças, temos trabalho pela frente." O dia passou numa névoa de atividades rotineiras. Carolina cuidou das galinhas, ordenhou as vacas, trabalhou na horta enquanto as crianças brincavam sob a sombra da velha carvalho. Mas durante cada tarefa, a proposta de Rodrigo ecoava em sua mente. "Não estou procurando uma empregada doméstica. Estou procurando uma companheira para construir uma vida." À tarde, quando Lucas praticava suas letras na varanda e Júlia dormia à sesta, Carolina se permitiu imaginar como seria. Um homem para dividir as decisões, para consertar o telhado que gotejava no inverno, para ensinar Lucas a montar a cavalo. Alguém que estaria lá quando ela adoecesse, quando as tempestades assustassem Júlia, quando o peso da solidão se tornasse insuportável. Mas seria certo aceitar um casamento sem amor? Seria justo com Rodrigo? E, mais importante, seria melhor para as crianças ter um pai presente, mas desconhecido, ou continuar esperando por um pai que talvez nunca voltasse? Naquela noite, depois que as crianças adormeceram, Carolina se sentou na cadeira de balanço com um cesto de remendos no colo. Suas mãos trabalhavam automaticamente, costurando um rasgo na camisa de Lucas. Mas sua mente estava longe dali. Pensou na maneira como Rodrigo havia olhado para seus filhos, não com pena ou obrigação, mas com uma ternura genuína que a comovera profundamente. Pensou também na vida que levava, honesta, mas limitada, sem perspectivas além da sobrevivência diária. Lucas era inteligente e merecia estudar além dos poucos livros que possuía. Júlia precisava de vestidos novos, não das roupas remendadas que Carolina costurava com retalhos. E ela mesma, quando foi a última vez que se olhara no espelho e vira uma mulher, não apenas uma mãe cansada? Um movimento no quintal chamou sua atenção. Um coelho havia entrado entre as verduras da horta e mordiscava suas couves com o descaramento dos desesperados. Carolina se levantou para espantá-lo, mas parou. O animalzinho era magro, claramente faminto. Ela sabia como era essa fome. Não a fome do corpo, mas a fome da alma por algo mais do que apenas sobreviver. Deixou o coelho comer. A semana passou devagar, cada dia pesando como uma pedra no peito de Carolina. Ela se pegou olhando para a estrada com mais frequência do que gostaria de admitir, ora esperando ver a figura alta de Rodrigo se aproximando, ora temendo que ele realmente aparecesse. A indecisão a corroía como ferrugem numa lâmina. Na quinta-feira, enquanto vendia ovos na praça de Millerville, encontrou-se com Dona Marta, a esposa do ferreiro, uma mulher de língua solta que conhecia a vida de todos na cidade. "Carolina, querida", disse Dona Marta, aproximando-se com aquele sorriso que sempre precedia as fofocas mais saborosas. "Ouvi dizer que você recebeu uma visita interessante essa semana."
Carolina sentiu o rosto esquentar. Não sei do que está falando. Ora, não seja modesta. O Rodrigo Santana é um bom partido, viúvo, próspero e dizem que trata os empregados com justiça. Seria uma excelente oportunidade para você e as crianças. Como soube. Querida, numa cidade pequena como Millerville, um homem como Rodrigo Santana não passa despercebido, especialmente quando para na loja do Morrison perguntando sobre você. Dona Marta baixou a voz conspirativamente. Dizem que ele tem mais de 200 cabeças de gado e terras que se estendem até o horizonte. Uma mulher na sua situação seria tola de recusar. Carolina vendeu seus ovos rapidamente e voltou para casa com as palavras de Dona Marta ecoando em seus ouvidos. Uma mulher na sua situação seria tola de recusar. Era isso que todo mundo pensava? Que ela deveria aceitar qualquer proposta por estar desesperada? Na sexta-feira à noite, ela deu banho nas crianças e as colocou para dormir mais cedo que o habitual. Lucas protestou, dizendo que não estava com sono, mas Júlia adormeceu assim que a cabeça tocou o travesseiro. Carolina escovou os cabelos longos, vestiu seu melhor vestido, azul marinho com rendas brancas no punho, e esperou. Rodrigo chegou exatamente no mesmo horário da semana anterior, como se houvesse marcado um compromisso formal. Desta vez, Carolina estava preparada. Abriu a porta antes mesmo que ele batesse. "Boa noite, senhora Carolina", disse ele, tirando o chapéu. Parecia mais nervoso que da primeira vez, como se também houvesse passado a semana pensando naquele momento. "Senhor Santana, entre, por favor." Eles se acomodaram na sala, ela na cadeira de balanço, ele na poltrona, como atores retomando seus lugares num palco familiar. Carolina serviu café nas mesmas xícaras de porcelana e, por um momento, o único som foi o tinir delicado da colher contra a louça. "Pensou na minha proposta?" perguntou Rodrigo finalmente. Carolina respirou fundo. Durante toda a semana havia ensaiado esse momento, mas agora as palavras cuidadosamente preparadas fugiram de sua mente. "Pensei, mas tenho perguntas." "Faça-as. Tem o direito de saber em que está se metendo." "Por que eu? Por que não uma moça solteira, sem filhos, sem complicações?" Rodrigo pousou a xícara e se inclinou para a frente. "Porque moças solteiras querem romance e promessas de paixão eterna. Eu já vivi isso, senhora Carolina. Já amei com todo o meu coração e perdi tudo. Não tenho mais energia para jogos de sedução ou para fingir sentimentos que não existem. Quero algo real, sólido. Alguém que entenda que o amor verdadeiro se constrói no dia a dia, não nos primeiros olhares." A honestidade brutal da resposta a surpreendeu. "E se eu nunca conseguir amá-lo? E se Thomas voltar e eu descobrir que ainda..." "Se Thomas voltar", interrompeu Rodrigo suavemente. "Lidamos com isso quando acontecer, mas não vou viver na sombra de um fantasma, Carolina. Se aceitar minha proposta, será minha esposa de verdade. Não estou oferecendo um acordo temporário." Carolina se levantou e caminhou até a janela, observando as estrelas que brilhavam no céu limpo. "E seus planos para as crianças? Como pretende criá-las?" "Lucas precisa aprender a ler e escrever direito, a fazer contas, talvez até ir para uma escola de verdade quando for mais velho. Júlia precisa de vestidos novos e bonecas que não sejam feitas de retalhos. E ambos precisam saber que são amados e protegidos." Sua voz se suavizou. "Não pretendo substituir o pai deles, Carolina. Pretendo ser o pai que eles merecem ter." Ela se virou para encará-lo. "E eu? O que espera de mim? Que seja minha parceira. Que divida comigo as decisões sobre a fazenda, sobre as crianças, sobre nosso futuro. Que me dê sua opinião quando eu estiver errado e me apoie quando eu estiver certo. E que, com o tempo, talvez encontremos juntos algo parecido com felicidade." O silêncio se estendeu entre eles, carregado de possibilidades e medos. Carolina voltou para a cadeira de balanço, as mãos tremendo ligeiramente. "Se eu aceitar", disse ela devagar, "quando seria... Quando nos casaríamos? Quando você quiser. Amanhã, se preferir, ou daqui a um mês. Não tenho pressa, Carolina. Tenho certeza."
Ela fechou os olhos pensando nos filhos que dormiam no quarto ao lado, na vida que poderiam ter, no homem que aguardava sua resposta com uma paciência que ela não merecia. Preciso de mais uma semana, disse finalmente, para conversar com as crianças, para me preparar. Rodrigo assentiu. Uma semana então, mas dessa vez quando eu voltar, espero uma resposta definitiva, sim ou não, para que possamos seguir em frente. Ele se levantou para ir embora, mas Carolina o deteve com uma pergunta que a atormentava desde a primeira noite. Rodrigo, você conseguirá ser feliz comigo, mesmo sabendo que talvez eu nunca seja a esposa que sua primeira esposa foi? Ele parou na porta e se virou para ela. E pela primeira vez desde que se conheceram, Carolina viu um sorriso genuíno iluminar seu rosto sério. Carolina, minha primeira esposa foi a menina que amei quando éramos jovens e ingênuos. Você seria a mulher que escolhi quando aprendi o valor da companhia verdadeira. São coisas completamente diferentes. E sim, acho que posso ser feliz com você. A pergunta é, você consegue ser feliz comigo? Depois que ele partiu, Carolina ficou acordada até tarde, observando as estrelas pela janela e sentindo que pela primeira vez em 2 anos e meio, o futuro não era apenas uma repetição do presente. Era uma porta que se abria para algo completamente novo. Carolina acordou no sábado com uma decisão tomada, mas não a que esperava. Durante a noite, entre o sono e a vigília, percebera que não podia decidir sozinha algo que afetaria profundamente a vida dos filhos. Lucas e Júlia tinham o direito de saber que alguém queria ser pai deles, e ela precisava entender como se sentiam a respeito. Depois do café da manhã, sentou-se com as crianças na varanda, onde o sol da manhã desenhava padrões dourados entre as tábuas de madeira. Lucas brincava com soldadinhos de madeira que havia esculpido com a ajuda do avô anos atrás, e Júlia penteava os cabelos da boneca de pano. Filhos, começou Carolina, a voz mais suave que o habitual. Preciso conversar com vocês sobre algo importante. Lucas ergueu os olhos, sempre atento quando a mãe usava aquele tom sério. Júlia continuou penteando a boneca, mas Carolina sabia que ela estava prestando atenção. A menina tinha o hábito de fingir distração quando os assuntos pareciam pesados demais. Lembram-se do visitante que tivemos na semana passada? O senhor Rodrigo, o homem alto que deixou as botas organizadinhas na entrada? Perguntou Lucas. Você disse que era só um vizinho. Carolina respirou fundo. Não foi exatamente honesta com vocês. Ele veio aqui com uma proposta muito especial. Fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Ele gostaria de se casar comigo e ser pai de vocês. Júlia parou de pentear a boneca e olhou para a mãe com aqueles olhos azuis enormes. Um papai de verdade? Que não vai embora? O coração de Carolina se apertou. Sim, querida, um papai que ficaria aqui com a gente. Lucas franziu a testa, sempre o mais cauteloso dos dois. Mas nós já temos um papai. E se ele voltar e encontrar outro homem no lugar dele? A pergunta que Carolina temia. O que acham do papai de vocês, queridos? Sintam-se livres para me dizer a verdade. Lucas baixou os olhos para os soldadinhos. Eu quase não me lembro dele, mãe. Lembro que ele me jogava para o alto e que tinha cabelos amarelos como os da Júlia. Mas é como tentar lembrar de um sonho. Júlia largou a boneca e se aproximou da mãe. Eu não lembro nada do papai. Só de você cantando para mim quando chove. E como se sentem quando as outras crianças falam dos pais delas? Perguntou Carolina gentilmente. Triste, admitiu Lucas. O Jimmy sempre fala que o pai dele ensinou ele a pescar. E o Tommy diz que o pai brinca de cavalinho com ele. Eu finjo que não me importo, mas... Eu queria um papai que ficasse aqui, disse Júlia, subindo no colo da mãe. O senhor Rodrigo parecia gentil. Ele tem olhos bondosos. Carolina abraçou a filha, surpreendida com a percepção da menina de 3 anos. Vocês gostariam de conhecê-lo melhor? De conversar com ele? Ele sabe brincar? Perguntou Júlia pragmaticamente. Ele pode me ensinar a montar a cavalo? Quis saber Lucas.
E Carolina viu um brilho de esperança nos olhos do filho que há muito não via. Não sei, respondeu honestamente, mas podemos perguntar. Se eu aceitar a proposta dele, vocês teriam que chamá-lo de pai. Como se sentem sobre isso? Lucas pensou por um longo momento, com a seriedade de um homenzinho. Se ele for bondoso com você e com a Júlia, e se não tentar fingir que é melhor que nosso outro pai, acho que seria bom ter alguém para ensinar as coisas que pais ensinam. Júlia assentiu vigorosamente. E se ele souber fazer panquecas? Carolina riu pela primeira vez em semanas. Vou perguntar sobre as panquecas também. Naquela tarde, enquanto as crianças brincavam no quintal, Carolina tomou outra decisão. Não esperaria uma semana inteira. Se ia aceitar a proposta de Rodrigo, e depois da conversa com os filhos, sabia que faria isso direito. Vestiu seu vestido de domingo, o azul escuro com botões de madrepérola, que havia sido seu vestido de casamento com Thomas, penteou os cabelos com cuidado e ensinou as crianças a se arrumarem também. "Aonde vamos, mãe?" perguntou Lucas, estranhando sair de casa numa tarde de sábado. "Fazer uma visita", disse Carolina, ajudando Júlia a vestir o vestidinho amarelo que havia sido dela própria quando criança. "Vamos conhecer o rancho do senhor Rodrigo." A cavalgada até o rancho Santana levou quase 3 horas, com Carolina montando a égua velha e carregando Júlia na sela, enquanto Lucas ia num pônei manso que havia sido do avô. Mas quando avistaram a propriedade no final da tarde, a viagem valeu cada momento de desconforto. O rancho era ainda mais impressionante do que Carolina imaginara. A casa principal era grande e sólida, construída em pedra e madeira, com uma varanda ampla que contornava toda a frente. Havia um celeiro imponente, currais bem cuidados onde dezenas de cavalos pastavam, e ao longe rebanhos de gado pontilhavam os campos verdes que se estendiam até o horizonte. Rodrigo apareceu na porta da casa antes mesmo que eles desmontassem, como se houvesse sentido a aproximação dos visitantes. Vestia calças de couro, camisa branca e colete escuro, com as mangas arregaçadas, revelando braços fortes marcados pelo sol. Parecia diferente em sua própria terra, mais confiante, mais em casa consigo mesmo. "Carolina", disse ele, e havia surpresa genuína em sua voz. "Não esperava vê-la hoje." "Espero que não se importe com a visita inesperada", respondeu ela, ajudando Júlia a descer da sela. As crianças queriam conhecer o lugar onde talvez venham a morar. Os olhos de Rodrigo se iluminaram com uma compreensão imediata. Ele se aproximou devagar, agachando-se para ficar na altura de Júlia. "Olá, pequena", disse com a voz gentil. "Lembra de mim?" Júlia assentiu timidamente, escondendo o rosto no vestido da mãe. Lucas, sempre mais direto, deu um passo à frente. "Senhor, você sabe brincar e fazer panquecas?" perguntou sem rodeios. Rodrigo riu, uma risada genuína que transformou completamente seu rosto sério. "Posso aprender as duas coisas, se você me ensinar como vocês gostam." O resto da tarde passou como um sonho dourado. Rodrigo mostrou-lhes cada canto do rancho com a paciência de um homem que havia esperado muito tempo por aquele momento. Lucas ficou fascinado com os cavalos, e Rodrigo prometeu ensiná-lo a montar direito assim que tivesse idade suficiente. Júlia se encantou com um gatinho que dormia na varanda e que Rodrigo disse que poderia ser dela se quisesse. "Como se chama?" perguntou a menina, acariciando o felino dourado. "Ainda não tem nome", respondeu Rodrigo. "Que tal você escolher um?" "Mel", disse Júlia imediatamente, "porque é da cor do mel que a mãe põe no mingau." Mel é um nome perfeito. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, Rodrigo preparou um jantar simples na cozinha grande da casa. Pão fresco, queijo, frutas e leite morno. Não eram panquecas, mas Júlia declarou que estava quase tão bom quanto. As crianças adormeceram na sala, Júlia encolhida numa poltrona grande com o gatinho no colo, Lucas deitado no tapete perto da lareira, usando um dos livros de Rodrigo como travesseiro.
Carolina e Rodrigo saíram para a varanda, onde a brisa noturna carregava o perfume das flores silvestres. Elas são maravilhosas, disse Rodrigo, observando as crianças através da janela. Lucas tem uma curiosidade inteligente e Júlia, ela tem um coração doce. Você fez um trabalho admirável criando-as sozinha. Elas gostaram de você, respondeu Carolina. E do lugar, especialmente Júlia. Ela já está planejando onde vai plantar flores. E você? Gostou do que viu? Carolina olhou ao redor, para os campos que se estendiam infinitamente, para a casa sólida que prometia segurança, para o homem ao seu lado que oferecia não paixão, mas algo talvez mais valioso: estabilidade, companheirismo e a chance de seus filhos terem o futuro que mereciam. Rodrigo, disse ela devagar, tenho uma resposta para sua proposta. Ele se virou para ela e, na luz suave da lua crescente, Carolina viu esperança e medo em seus olhos. A mesma mistura de sentimentos que ela carregava no peito. Aceito me casar com você, disse ela, as palavras saindo mais firmes do que esperava, mas com algumas condições. Quais? Primeira, as crianças sempre saberão a verdade sobre o pai biológico delas. Se Thomas voltar, elas terão o direito de conhecê-lo, mesmo que isso complique nossa vida. Concordo. Segunda, quero manter minha propriedade, não para morar, mas como uma garantia, um lugar para onde ir se as coisas não derem certo entre nós. Rodrigo assentiu sem hesitar. Sua independência é parte do que admiro em você, Carolina. Nunca tentaria tirá-la. E terceira, ela hesitou, depois respirou fundo. Quero tempo para que possamos nos conhecer de verdade. Posso ser sua esposa, mas preciso que entenda que meu coração precisará de tempo para se abrir completamente. Tenho paciência, disse Rodrigo suavemente. E esperança. É mais do que eu tinha ontem. Eles ficaram em silêncio por um momento, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu escuro. Então, Rodrigo estendeu a mão para ela. Quer dançar, futura senhora Santana? Carolina piscou, surpresa. Não há música. As estrelas estão cantando, disse ele com um sorriso. E o vento está marcando o compasso. Carolina pegou a mão estendida e se deixou levar para o meio da varanda. Eles dançaram devagar, sem pressa, seus corpos encontrando um ritmo próprio enquanto a noite os abraçava. Não era o amor apaixonado que ela sentira por Thomas. Era algo diferente, mais maduro, mais sólido. Era a promessa de um futuro construído sobre alicerces sólidos, não sobre sonhos etéreos. Quando? Perguntou ela quando a dança terminou. Quando você quiser. Amanhã, na próxima semana, no próximo mês? Na próxima semana, decidiu Carolina. Tempo suficiente para arrumar as coisas, mas não tanto que eu perca a coragem. Rodrigo riu baixinho. Você é a mulher mais corajosa que conheço, Carolina. Duvido que perca a coragem. Quando voltaram para casa naquela noite, com as crianças dormindo atravessadas nas celas e as estrelas iluminando o caminho, Carolina se sentiu diferente. Não mais sozinha, não mais suspensa entre o passado e o futuro. Pela primeira vez em 2 anos e meio, estava caminhando em direção a algo, não apenas sobrevivendo a cada dia. Lucas despertou quando chegaram em casa e, ainda sonolento, perguntou: Mãe, vamos morar no rancho do Sr. Rodrigo? Sim, querido, se for isso que vocês querem. Posso levar meus soldadinhos? Pode levar tudo que é importante para você. E a Júlia pode levar o gatinho Mel. Pode? Lucas sorriu e deixou Carolina carregá-lo para a cama. Acho que vai ser bom ter um pai, murmurou antes de adormecer completamente. Naquela noite, pela primeira vez desde que Thomas partira, Carolina não sonhou com o passado. Sonhou com uma casa grande e cheia de vida, com Lucas aprendendo a montar a cavalo, com Júlia plantando flores no jardim, com um homem de olhos bondosos que havia prometido não apenas amar suas crianças, mas respeitá-la como parceira. Sonhou com um recomeço que não apagava o passado, mas construía algo novo sobre as cinzas do que havia sido.
E quando acordou na manhã seguinte, com o sol entrando pela janela e os passarinhos cantando lá fora, Carolina Mendes sorriu. Em uma semana, seria Carolina Santana. E pela primeira vez em muito tempo, esse pensamento não a assustava. A vida, descobriu ela, às vezes oferecia segundas chances para aqueles corajosos o suficiente para aceitá-las.